dia, graça e paz. Hoje, quarta-feira, vamos falar sobre respeito para com os líderes fiéis. De acordo com a inspiração, como os membros da igreja devem considerar os líderes fiéis. Vamos perceber? De acordo com a inspiração, como os membros da igreja devem considerar os líderes fiéis. Os líderes fiéis são os líderes, os pastores que estão andando de acordo com a vontade do Senhor. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falam a palavra de Deus, a fé dos quais imitai. E Tessalonicenses diz: rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenham em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. A Bíblia nos ensina especialmente a tomar cuidado ao fazer acusações levianas contra aqueles a quem Deus chamou para agir como seus embaixadores. O apóstolo Pedro, ao descrever um grupo de ímpios entregue ao pecado, declara que são atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra ele juízo blasfemo diante do Senhor. E Paulo, em suas instruções para aqueles que lideram a igreja, diz: não aceites acusações contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aquele que concedeu aos homens, apesar da responsabilidade de serem líderes e mestres de seu povo, responsabilizará o povo pela maneira como que tratam seus servos. Como tratam seus servos, devemos honrar aqueles a quem Deus honrou. Li tudinho, porque é muito importante você saber disso. Cuidado com o que você fala para o seu pastor. Cuidado, porque são ungidos de Deus. E no ungido de Deus, só quem toca é Deus. Lembra de Davi? Davi poderia ter matado Saul, mas ele disse: ai de mim de tocar no ungido do Senhor. E ele também era ungido do Senhor. Olha aí, entenda. Davi era o ungido do Senhor, mas ele não tocou no ungido do Senhor, porque só quem toca no ungido do Senhor é o Senhor. Quando Arão e Miriam se rebelaram contra a liderança de Moisés, como Deus lidou com eles? Eles se rebelaram, foram acusar Moisés pelo casamento que ele tinha feito, por eles acharem que Deus também falava através deles e que eles também mereciam essa honra. Deus mandou sair para fora e castigou. Miriam ficou leprosa naquele mesmo instante. Olha a punição de Deus imediata. A punição sobre Miriam deve ser uma reprimenda a todos os que se rendem à inveja e murmuram contra aqueles sobre quem Deus colocou responsabilidade de sua obra. Eles estavam com inveja, porque eles também falavam, mas toda a honra, geralmente, que o povo dava era a Moisés. Os pais têm direito a um grau de amor e respeito que não é devido a nenhuma outra pessoa. O próprio Deus, que colocou sobre os pais a responsabilidade pelas almas confiadas a seus cuidados, ordenou que durante os primeiros anos de vida eles ocupassem o lugar de Deus em relação aos seus filhos. E aquele que rejeita a autoridade legítima de seus pais está rejeitando a autoridade de Deus. O 5º mandamento exige que os filhos não apenas dediquem respeito, submissão e obediência aos pais, mas também lhes concedam amor e ternura, aliviem suas preocupações, zelem pelo seu nome e socorram e consolem na velhice. Também exige respeito pelos ministros e governantes e por todos os outros a quem Deus concedeu autoridade. Olha aí as nossas responsabilidades. Olha aí, filhos, como a gente tem que tratar os pais, os governantes, os líderes. Pergunta assim: que princípio bíblico específico a sociedade moderna esqueceu? E muitas vezes, por quê? Os princípios bíblicos que a sociedade esqueceu é de ouvir os mais experientes. No caso, os pastores, os pais, né? Esse princípio bíblico de ouvir os que têm mais experiências foi esquecida. Levítico 19:32 tem um verso maravilhoso que diz assim, versículo: diante das cães te levantarás e honrarás a face do ancião e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Diante dos cabelos brancos, os jovens devem se levantar, devem honrar os mais velhos, os
os anciões, né? Você com frequência coloca a própria opinião acima da de homens e mulheres que tiveram muito mais anos de experiência e que são muito mais qualificados para dirigir e dar palavras e conselhos sábios do que você. Pois é, a juventude hoje em dia muitas vezes quer ser mais sábia, ter mais inteligência do que a experiência de vida. E o que acontece? A gente está aí com uma sociedade de jovens arrogantes, de jovens que não sabem para onde ir, que não conseguem se estabilizar nos estudos, no emprego, no relacionamento, com amigos, com esposas. Por quê? Porque conselhos não querem ouvir. Eles são sábios dentro da sabedoria deles, têm um conhecimento deles e os pais são ultrapassados, os pastores são ultrapassados e não querem ouvir. Temos que ter muito cuidado, porque a administração aqui, respeito para com os líderes fiéis. Aí a gente fala dos pastores e fala dos pais também. Que Deus abençoe, eu aguardo vocês amanhã para o nosso próximo encontro. Até lá!